O racismo, ele se opera de um modo muito perverso, porque não é só os xingamentos, não são só as agressões externas, visíveis, que nós temos notícias. E o racismo faz isso conosco o tempo inteiro. Obstrui o acesso a lugares, a pessoas, a relacionamentos, né? A reconhecimento. Um dos efeitos mais perversos do racismo é a naturalização de ausências. Eu tinha 8 anos e estava na porta do Jockey Club em Paracatu com o meu pai vendendo pipoca. E, a um certo momento, eu tive a ideia de subir na janela para ver as fantasias lá dentro. Quando eu subi na janela, veio um porteiro, diga-se de passagem, mais escuro do que eu, que gritou: "Desce daí que aqui não é lugar de negro". A abolição da escravatura no Brasil foi uma declaração formal. Um único dispositivo. Está declarada a abolição da escravatura. Nada mais. Não se tratou da colocação dessas pessoas no mercado de trabalho. Não se cuidou da reparação. Essas pessoas trabalharam séculos de graça, nas piores condições possíveis. E essas pessoas desse tempo geraram as pessoas que estão aqui hoje, como eu, por exemplo, de onde eu vim.
a gente não deixa de sofrer. Né? Teve uma história hoje que até hoje ela me marca. Poucos negros e poucas negras estudando. Na escola particular, pagavam caro. Tinha só uns 5 ou 6 alunos de cor. E aconteceu de sumir um livro. Aí a escola toda foi embora, ficamos nós 5 dentro da sala de aula. Aí falaram, olha, o menino que perdeu o livro falou que está em uma dessas sacolinhas. Foi uma negra que pegou. Eu sempre queria resposta para as minhas indignações. E disse, se tiver aqui, tudo bem, a gente pode dispensar, pode prender, pode fazer o que quiser. Mas se não tiver, eu vou tomar uma atitude. E não estava. Em nenhuma da sacola. O livro. Mas na época ficou dito pelo não dito. Ninguém tomou partido de nada. Isso ficou guardado comigo e me ensinou, eu aprendi com isso. Isso foi uma falha da humanidade, mas que me ensinou a sobreviver diante de qualquer um. O Brasil vive em apartheid. Vive ainda em apartheid. Porque se nós sabemos onde encontrar exclusivamente ou prioritariamente pessoas negras e sabemos também onde encontrar prioritariamente ou exclusivamente pessoas brancas, existe apartheid, existe segregação. Se eu falar Liberdade aqui, você vai me dizer que é um bairro negro. Se eu falar Graça, você vai me dizer que é um bairro de pessoas brancas, onde os negros entram apenas para servir. Faça assim comigo não. Você tem que me dar seu coração. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ah, meu bem, faça assim comigo não. Você tem que me dar seu coração. Essa história de gostar de alguém já é mania que as pessoas têm. Mas se me ajudarem, nosso Senhor, eu não pensaria mais no amor. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Meu bem, faça assim comigo. É importante a gente considerar os efeitos da abolição da escravidão aqui na cidade. Ela não vai ser sentida de modo imediato, assim como aconteceu no Rio de Janeiro, com a Princesa Isabel abolindo a escravidão através da Lei Áurea. Isso não é sentido de imediato aqui em Paracatu. Nós estamos falando de uma cidade que é extremamente escravocrata. Eu empreendi uma pesquisa no arquivo público aqui em Paracatu, no fundo do judiciário, que está sob a guarda deles. E nessa pesquisa, eu encontrei alguns inventários de famílias que são consideradas tradicionais aqui na cidade, que ainda deixavam pessoas escravizadas como herança para os seus filhos. E eu estou falando isso em 1895, estou falando do final do século, já haviam mais de 7 anos de abolida a escravidão aqui em Paracatu. Tem espaços que são segregados para determinados grupos sociais em cidades que teve esse passado escravocrata, como é o caso de Paracatu. Mas o que a gente fazia? A gente ia para a Porta da Matriz, que é bem mais alto, e de lá a gente ficava esperando as moças chegarem com as fantasias. Porque o que a gente queria mesmo era ver as fantasias. Porque era o que era bonito naquela época que a gente não tinha televisão. Não tinha nada. Uma pluma, um paetê, uma capa de cetim vermelho, aquilo para nós era uma maravilha. Era um encantamento. Então a gente ficava encantada com as moças ricas da cidade que chegavam lá com aquelas fantasias, com aquelas plumas na cabeça, aquelas coisas. A gente ficava encantada com aquilo. Pronto. Era o nosso carnaval.
Ele entrava no jockey não pela cor, não pela família, mas pelo profissionalismo de ser o melhor sanfoneiro da região. Tocou por sobrevivência, tocou sanfona desde pequeno, disse que colocavam ele em cima das mesas e isso ele sustentou a família. E deixou o nome com a preocupação, ele tinha muita preocupação, principalmente com os negros. Aquilo para ele era muito triste ver a falta da voz, a falta de oportunidade, inclusive a dele. Ó Cupido, vê se deixa em paz meu coração que já não pode amar. Eu amei há muito tempo atrás, já cansei de tanto soluçar. É o fim. Ó Cupido, vá longe de mim. Amei uma garota muito tempo atrás, que prometeu me amar e me fazer feliz. Porém ela me passou pra trás, meu beijo recusou e meu amor não quis. Ei, é o fim. Ó Cupido, vá longe de mim. Não vira um coração cansado de chorar. A flecha do amor só traz angústia e a dor. Mas seu Cupido, o meu coração não quer saber de mais uma paixão. Por favor, vê se me deixe em paz, meu pobre coração já não aguenta mais. Ei, é o fim. Ó Cupido, vá longe de mim. Garota muito tempo atrás, que prometeu me amar e me fazer feliz. Porém ela me passou pra trás, meu beijo recusou, meu amor não quis. Ei, é o fim. Ó Cupido, vá longe de mim. Porque de lá de dentro do palco, ele via ao redor aqui, inclusive desse casarão, os negros ouvindo. Aquilo para eles era o máximo, só de ouvir. Então, quando nós falamos em pessoas negras como músicos, em clubes, né, em associações de pessoas brancas, que não precisavam colocar lá na porta proibido a entrada de pessoas negras, simplesmente era proibida, né? Na prática, era o que se pregava, era o que se defendia, era o que se fazia. Esses músicos estão ali como pessoas de respeito até que página? Eles estão ali como pessoas de respeito até quando estão servindo, ainda que com a sua produção cultural, com o seu intelecto, né, com a sua genialidade, as pessoas e elites brancas. E ainda tinha outra coisa, quando terminava o baile, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, papai descia e fazia serenata em diversas casas de gente humilde e tocava na porta. Eles gostavam. No outro dia, o Luiz tocou na porta de casa. Aí vou mandar um requeijão para ele, vou mandar um queijo para ele. Era assim. Então foi aí, nesse contexto, que é criado o saca-rolha. Depois nós vamos chegar aos clubes negros. 1872 é o primeiro grande no Rio Grande do Sul.
Nós vamos ver na década de 50 do século passado, aqui em Minas Gerais, em Paracatu, o saca-rolha. Então, eu faço esse percurso para dizer que o associativismo negro sempre existiu. Quando a gente fala de clubes sociais negros, nós estamos falando de um fenômeno urbano. Ele vai acontecer principalmente no final do século XIX, no pós-abolição, em que essa população negra ela não tinha acesso aos espaços formais de lazer, dentre eles os espaços que eles poderiam ter ali, espaços de sociabilidade, espaços para ter relações familiares com seus familiares e com a sociedade no geral. E a lei da vadiagem ela proibia qualquer tipo de manifestação que fizesse coletivos negros nos espaços públicos, em praças ou qualquer espaço que pudesse gerar alguma ameaça à sociedade. Quando nós temos, em 1889, a proclamação da República, seria natural uma Constituição para reger esse novo regime jurídico-político. Mas foi mais urgente aprovar um Código Penal que dedica um capítulo inteiro para criminalizar a vadiagem e a capoeiragem. Então, a formação dos clubes surge como uma necessidade da população negra se organizar para ter espaços de lazer legitimados pela elite e que não fossem perseguidos. E aí a gente tem que chamar a atenção que, quando a gente olha para entretenimento, para a socialização, a gente está falando de um processo de estabelecer relações seguras de família, relações de trabalho e também fortalecer a comunidade negra local. Na década de 40, isso é muito interessante, que nós vamos ter aqui um fenômeno no Brasil, que é a chegada da jazz band. O jazz ele vai ser um símbolo para o início do século XX como uma música moderna, porque é uma música que traz elementos africanos e ela traz também toda essa sofisticação da modernidade que se esperava ali na década de 20 a 40. Os clubes negros eles vão se apropriar desses ritmos. Então, o jazz band brasileiro ele vai envolver o samba, o shot-trot. Ele vai trazer ritmos regionais para dentro do salão. Luiz Dario e papai, e não sei mais quem, que resolveram criar um clube para os negros, porque não tinham onde dançar o carnaval. Os clubes eles tinham como principal motivador da sua organização os carnavais. E porque eram clubes formados por musicistas e que levavam para a rua toda essa sonoridade negra. Ele falou, eu vou fazer um clube dos negros. Era ele, Luiz Gouveia Damasceno, José Gouveia Damasceno, que era primo, José Alves Meirelles e Jacinta Pereira da Silva, minha tia, e Georgina Rodrigues de Moura. Era o sócio, que entrou com um dinheirinho para abrir o clube. Aí teve um senhor que alugou a casa para ele lá no Santana, e ele fez o saca-rolha lá. Ele desceu lá para Santana e fundou o SOP, Sociedade Operária Paracatuense. A sociedade somos todos nós, operários também, e também paracatuenses. E aí um pouco de associar-se os clubes negros às sociedades operárias era um modo de tentar deixar nítido que ali não tinha só vagabundos tocando música, não. Eram trabalhadores e trabalhadoras. E com isso ele fez um clube lá maravilhoso e que o pessoal do jockey desceu para lá. Então dançavam negros e brancos.
cheio e muito bem frequentado, muito bom, foi muito bom. Misturava branco com preto, tudo lá dentro. Você vai ouvir das pessoas, sobretudo dos mais antigos, que você está no bairro dos Boca Preta. Então, quando eles se referem ao Santana, sobretudo os mais antigos, eles têm essa referência. Porque nós estamos num bairro que foi um dos primeiros da cidade, né? Ele está do lado de uma área aurífera. A exploração do ouro começou aqui no Córrego Rico, que está margeando o bairro do Santana. Então, exatamente o lugar onde foi criado o saca-rolha. O Santana foi um celeiro que alimentou de tudo a cidade. A mão de obra toda foi daqui, de construção. Tinha pedreiro, carpinteiro, bombeiro, cozinheiras, lavadeiras, né? Então, é um celeiro de tudo. Mas a musicalidade aqui no Santana sempre foi muito acentuada. A família de Luiz Dario, os Gouveia Damasceno. Aqui é raro você achar alguém desafinado aqui no Santana. Papai me contava muita história quando a gente ficava vendendo pipoca, principalmente no campo de futebol. Porque na hora do jogo, o povo ia ver o jogo, ninguém ia comprar pipoca. E ele ficava ali me contando histórias. Aí eu falei com a Amélia. Eu escolhi, quando vocês me pediram para escolher uma das músicas do Luiz Gonzaga, aí eu escolhi Xanduzinha, né? Caboclo Marculino tinha 8 bois é boi, uma casa com varanda dando pro norte e pro sul. Aí cheguei, agora eu falei, a Amélia falou, que música você escolheu? Eu falei, vou tocar em homenagem ao seu pai, Luiz Dario. E ela falou, que música você escolheu? Eu falei, Xanduzinha. Né? Aí ela falou, era essa... Essa era uma das que ele tocava no pé de bode, na sanfona do pé de bode, das preferidas dele. Você vê como é que são as coisas, né? Uma casa com varanda dando pro norte e pro sul. Seu paiol tava cheinho de feijão e de andu, sem contar com mais uns cobres lá no fundo do baú. Marculino dava tudo por um cheiro de xandu. Ai, Xanduzinha, Xanduzinha, minha flor, como foi que você deixou tanta riqueza pelo meu amor? Ai, Xanduzinha, Xanduzinha, meu xodó. Eu sou pobre, mas você sabe que meu amor vale mais que ouro em pó. Lerê, 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 lerê,
na igrejinha do Araripe. Ali eu aprendi a cantar, ali eu aprendi a tocar zabumba, pife, caixa. Tocava sanfona também, misturada com os cabas. E no dia que tinha baile, era eu e meu pai que puxávamos os forrozinhos ali no Araripe, tocando nas latadas, cheirando a mato verde, aquela coisa linda. Dali saiu o molequinho, filho de Januário, tocando, arremedando o pai. Luiz Gonzaga veio a Paracatu a convite de um dos prefeitos. E papai tocou o hino nacional, ele gosta de fazer graça. Tocou o hino nacional, pôs a sanfona nas costas, tocou o hino nacional para Luiz Gonzaga. Aí Luiz queria levar ele embora. Ele falou, não sai de minha terra. Na época que ele estava fazendo a campanha dele para a Asa Branca, que era uma das obras-primas dele, ele veio aqui. Na Porta da Matriz tinha uma escada. Foi o palanque que usou para receber Luiz Gonzaga. Foi a escadaria da Matriz. Sabe? Então, Luiz Gonzaga lá na escadaria da Matriz, junto com Luiz Dario. Um tocava uma coisa e todo mundo encantava e batia palma. O Luiz Gonzaga tocava, a gente gostava, né? Mas aquele homem diferente, esquisito, com calça de rabicho, cabelo, coisa de rabicho, aquilo para nós era diferente, era um homem esquisito. E o nosso não, o nosso era conhecido, a gente gostava do nosso. Então, quando o Gonzaga tocava, a gente aplaudia, mas quando o Luiz Dario tocava, a gente ficava encantada, porque a gente estava acostumado a ver ele tocar no Prado e nas novenas, nas barraquinhas de São Benedito, São Benedito e Santo Antônio aqui na praça. Ele tocava, então a gente estava cansado de ver Luiz Dario, ele adorava Luiz Dario. Mas acontece que, de repente, o Luiz Dario inventou de pôr a sanfona aqui nas costas e tocar. Tocar a sanfona. Isso eu vi com meus olhos. O Gonzaga não deu conta de fazer porque não sabia, né? Mas aí o que aconteceu? Ele não sabia fazer o que Luiz Dario fez, o que ele fez? Abriu a sanfona e começou. Quando eu vejo a terra... Aquilo foi uma maravilha. A voz maravilhosa do homem. A gente não tinha rádio naquele tempo, então pouca gente já tinha ouvido Asa Branca. Quando a gente ouviu Asa Branca na voz de Luiz Gonzaga, foi a coisa mais linda do mundo. Um silêncio, uma coisa impressionante, ninguém falava nada. E a voz dele rondava, não tinha um carro na rua, não tinha nada, fazendo barulho, não tinha nada. Era só a voz dele, ecoando por essa região toda. Aí, quando passou aquele minuto de silêncio profundo, o povo bateu palma e pronto, aquele barulhão, aquela coisa mais linda do mundo. Eu lembro disso como se fosse hoje. Saca-rolha foi uma coisa boa que aconteceu naquela época. Tinha o garçom, que era José de Alvino, eu trabalhava de garçonete, Lídia Pereira da Silva, então tinha esses 3 garçons, e Martim Gouveia Damasceno, que era irmão dele. Deve ter sido por volta de 50 a 57, 58, por aí. Não tinha uniforme. Não, o vestido podia ser um que a gente tivesse, né? Porque eu não usava calça comprida, essas coisas, não. Mas tinha um avental com as iniciais assim, SOP. Era muito bem administrado, muito bem dirigido. Tinha os músicos, era Jurandir, era Criolo. O Jurandir era o baterista. Fofó tocava cavaquinho. E o outro tocava aquele redondo, bandolim. Eu sei que foi na época em que eu estava querendo passear, querendo dançar, querendo ver coisas diferentes, né? Então veio o Saca-rolha. Minha tia Luísa cantava, mas cantava igual um passarinho.
Sempre tinha um rapaz, amigo da família, que frequentava também. Então eles iam, a gente ia sob a responsabilidade deles, desses rapazes. A cerveja era vestida de palha, vinha tudo num saco, farofa, carne de porco, assim, um espetinho, linguiça, pão de queijo, pastel. E lá era tudo muito bem organizado, tudo muito decente, sabe? A pessoa que recebia o chapéu, o guarda-chuva, a capa, né? Qualquer coisa que você tinha, você entregava, você chamava Teodoro, entregava para ele. O senhor Luiz Dario, ele era muito rigoroso com a questão de comportamento, com a questão de vestimenta. Vinha gente de Patos de Minas, de Guarda-Mor, de Vazante, de toda a cidade vizinha vinha, não tinha Brasília ainda. Vinha até de Belo Horizonte. Era tudo muito tranquilo, a gente ia bem mesmo. A gente saía tarde e voltava cedo para limpar. Porque tinha bailes sábado e hora dançante no domingo. Seu Luiz. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Seu Luiz, você sabe o que era aqui antes da secretaria, tempos atrás? Não, eu não sabia, não. Depois eu ouvi falar que tinha alguma coisa aqui antes, mas quando eu comprei aqui, estava tudo demolido, eu não sabia realmente o que tinha antes aqui, não. Aqui tinha o Saca-Rolha, o SOP, Sociedade dos Operários Paractus, Sr. Luiz Dario, Zé Gouveia, tem uma irmã do Sr. Luiz Dario, participaram aqui e fundaram o SOP aqui. Realmente eu não sabia. E eu, desde menino, eu vim aqui e lembro do casarão, a gente vinha comprar aqui até refrigerante para levar para casa, para almoçar. Bom demais, né? Muito bom. Bom demais. E eu, rapaz, o Talco Santana é bom demais. Beleza, Luiz. Tudo bom. Bom demais, né? A história dele que é muito bonita, né? Muito interessante. Você gostou da história de Santana? Bom demais, rapaz. Curioso. Mas Santana é coisa nossa. Muito bom, coisa boa demais. Tá com... Valeu. Nós não
Na época, saiu aquela música, as águas vão rolar, garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. E ele saía tocando isso. Não. Eu passo a mão no saca, rolha, e bebo até me afogar, deixa as águas rolar. E o povo todo cantava. Todo mundo cantava na rua isso. E aí ficou, aí vem o povo do saca-rolha, vem o povo do saca-rolha. Aí, pronto. A gente não tinha um clube pra gente dançar, só pra dançar, não. Aí veio o saca-rolha, sabe? Que salvou as moças e os rapazes de Paracatu naquela época. Os rapazes tinham, né? Onde é que eles iam? Pode falar? Pode. Eles iam pro puxa-faca. Você sabe o que é puxa-faca? O que é o puxa-faca? Puxa-faca era a zona, né? Zona de meretrício. Eles iam pro puxa-faca, os rapazes tinham, as moças não tinham. Então, quer dizer, para as moças foi muito mais importante o saca-rolha do que para os rapazes. Porque se eles gostavam de dançar, inclusive, por que eles sabiam dançar? Porque eles aprendiam lá. As moças não iam. Teve baile de cor-de-rosa, teve baile de azul claro, teve de branco, os homens de roupa preta ou azul, com lapela, uma coisa aqui assim do lado, uma flor ou qualquer coisa. Tinha gente que ficava no muro ponhando flor para pregar, que não podia entrar. Foi uma época muito boa, a gente sonhava de chegar no sábado ou no domingo para a gente ir no saca-rolha. Mas isso não era sempre que acontecia, não. A gente só podia ir quando tinha uma roupa nova, bonita para ir, porque a gente também não podia ir feia demais, né? O chão era cimento vermelho. E a gente tinha que chegar lá, tem baile hoje. Aí a gente ia para poder ajudar a pessoal a limpar lá. Acho que não tinha cera naquele tempo, sei lá se não tinha. Rapava espumacete, vela. Papai comprava um pacote de vela e a gente ralava para quando fosse de noite, o pessoal dançava, mas aquilo ficava escorregando, ficava bom demais. O chão ficava brilhando mesmo. Preta, Marta, Nandi e Tereza. Essas eram as bailarinas, vestiam assim, gostava de vestir goma. Então, os vestidos delas ficavam as anágua, vestia aquela opção de anágua, coisa mais dançava. Antônio Chita. O nome é Antônio Chita. Antônio Chita, que pisou no... Antônio Chita dançava, mas dançava bem. E todo mundo queria dançar com ele. Muito bem vestido e muito elegante e fino. Desses que sabia tratar as pessoas. Ele era um verdadeiro gentleman, como o povo fala, sabe? Ele era um bailarino. Quando chegava as mulheres, queriam dançar com ele, né? Aquele cara, chegou o Antônio. Beleza, legal. Dancei, oxi, bolero. Esse Antônio Chita, ele frequentava alguns bares de Belo Horizonte, naquela época, né? Nos anos 50, né? Ele morou no Rio um certo tempo. Eu acho que foi lá que ele aprendeu a dançar. Ele estava vindo para Paracatu e quando vinha, o Clube Saca-Rolha era o lugar, né? Tinha que passar por lá. Ele gostava de dançar até tango, mas lá não tinha ninguém para dançar tango com ele, que as moças de Paracatu não sabiam dançar tango. Ele era mecânico e ele foi no Rio de Janeiro e depois voltou. E o sapato dele gastou o fundo. Aí ele pisou num cigarro, mancou. Aí todo mundo pensou que ele trouxe aquele ritmo de dança do Rio. Todo mundo queria mancar, pensando, mas não era, que o pé dele tinha queimado. Queimou o fundo do pé, porque o sapato estava gasto. Pobre não podia, mas tinha que ir no pagode, no baile, né? Ele queimou, pisou, aí ele dançava, arranjou um balanceado no corpo e todo mundo pensava que era ritmo que ele tinha trago do Rio de Janeiro. Queimou o pé. Todo mundo queria dançar mancando. E ele, porque tinha... Aí papai falou com ele, ô Chito, o que é isso aí? Não, é porque meu sapato estragou.
Meu sapato estragou, então eu não podia parar de dançar. Eu não podia, lá em casa não tinha outra coisa para me buscar, outro sapato. Então eu trouxe essa moda, a moda pega. Quando ele faleceu, que foi um cortejo gigantesco. 2 bandas tocando, vieram pessoas de muitos lugares, porque ele fazia muitos shows em Catalão, Pato de Minas, Ipameri, os lugares que Belo Horizonte. A coisa ficou de apertada para a mamãe e eu cheguei junto. Meus tios queriam que eu pegasse os meus irmãos e levasse para doar para Três Maria, porque de primeira era assim, se uma casa tivesse muito filho, o povo vinha buscar os meninos para escravizar, para trabalhar nas casas. Vem para... Não, eu vou olhar direitinho, vou pôr na escola. Vou pôr na escola. Punha escola, coisa nenhuma. Punha não. Punha para trabalhar. Mamãe não quis dar ninguém. Teve que ir entregando as coisas. Entregou o ponto chique, entregou os móveis, as mesas de madeira do saca-rolha, entregou os balcões, as coisas, tudo de uma venda do Boca da Onça que ele tinha. E por aí veio a decadência. Acabou porque ninguém dava conta de fazer o que o papai fazia, né? Cada um pegava uma coisa, até travessa, até panela, cada um chegava e pegava. Nós tínhamos um rádio igualzinho esse aqui, ó. Tava ligado. O homem chegou lá. Ele tinha um olhinho verde ali naquele lugar, um olhinho verde, nós ficávamos encantados com o rádio ligado. O homem chegou e falou, ó, Luiz está me devendo um dinheiro de uma lenha que eu busquei, porque ele vendia lenha na carroça. E eu vou levar esse rádio aqui paga. A mãe falou, pode levar. Só não tirou os filhos mesmo, né? Ouvi história de Lampião, vi sangue derramado no chão, desejo de se libertar. Ouvi um grito à beira do rio, talvez um povo indeciso, juntinhos a caminhar. Mas sabe, a vida é como um coletivo, preciso de um incentivo pra ter coragem de voar. Às vezes, um coletivo vazio, no fundo sentado velhinho, calado a observar.
Porta-bandeira, carnaval, quarta-feira de cinza, subir o morro. Porta-bandeira, girando a saia, carnaval na avenida brilhar. Na quarta-feira de cinza que chega, eu lembro do teu jeito de samba, subindo o morro na madrugada serena, teu passo riscando o chão devagar. Na caminhada comprida do samba, vem meu amor, vem me levar. Vem meu amor dançar, porta-bandeira mulata, era a mais linda do baile, fez meu coração. O pai dela fazia o carrinho de pipoca, né? E ela sempre vendia pipoca com o pai dela. E aí ela subiu na janela e tá lá olhando. A moça saiu de lá e falou, tira essa cara feia daqui. Quando eu tinha 37 anos, eu me casei. E eu tinha contado essa história para o Juliano. Benedita foi embora, estudou, foi embaixatriz. Nós vamos fazer uma cerimônia civil em Roma e a cerimônia religiosa em Paracatu. Em Paracatu, escolhi me casar na igreja de Nossa Senhora do Rosário. Aí ele disse, e onde que vai ser a recepção? Falei, vamos ter que procurar um lugar. Ele disse, por que você não se casa no Jockey Club? Aí eu liguei para o papai, perguntando para ele indagar lá se era possível casar no Jockey Club. Meu pai foi indagar, falaram não, só os sócios. Aí o meu pai perguntou, quanto custa só os sócios? Ele falou, e vocês têm alguma cota aí para vender? Até que apareceu um aqui querendo vender a cota dele. E quanto custa? E papai comprou a cota. E fui lá no Jockey Club para acertar tudo como seria. E eles disseram que eu devia dar a lista dos convidados. Falei, não tenho. Quem chegar, entra. E aí foi assim mesmo, quem chegou entrou e tinha, as pessoas encontravam comigo na rua, falavam, Dita, não vou poder ir no seu casamento. Eu falei, ué, por quê? Porque eu soube que é no Jockey Club, eu não tenho roupa para ir para o Jockey Club, não. Falei, pô, vai com a roupa que você tiver. Fomos, todo mundo bonitinho. E nós fomos, tiramos uma paia lá, danado. Uma festa granfina, muito bonita. Tinha muita coisa boa. E foi muito divertido. Paracatu inteira ficou sabendo que eu ia casar, né? Quando eu saí da igreja, a praça em frente da igreja estava lotada. Ela soltou foguete na porta da igreja, atrevida, né?
Saca-rolha! Luiz Dario, ASOP, Sociedade Paracatuense Operária. Deixa as águas rolar, as águas vão rolar. Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Eu passo a mão na saca-rolha e ninguém me agarra, deixa as águas rolar, as águas vão rolar. Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Eu passo a mão na saca-rolha e bebo até me afogar, se por isso a polícia me prender e na última hora me soltar. Passo a mão na saca-rolha, ninguém me agarra. Ninguém me agarra. Deixa as águas rolar, as águas vão rolar. Até o carnaval do ano que vem. Até o próximo carnaval. Deixa as águas rolar. Valeu, gente. Obrigado. Uhul.
SOP, Sociedade Paracatuense Operária. Deixa as águas rolar, as águas vão rolar. Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Eu passo a mão na saca, saca, saca rolha. E ninguém me agarra, deixa as águas rolar. As águas vão rolar. Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Eu passo a mão na saca, saca, saca rolha. E bebo até me afogar, se por isso a polícia me prender. E na última hora